É muito bom estar com você aqui neste horário. E você se lembra que ontem nós iniciamos o estudo sobre o reino de Deus. E vamos dar prosseguimento nesta segunda parte. Queremos que você fique atento àquilo que Deus tem para nós nessa oportunidade. Glória ao seu santo, eterno e precioso nome. Deus é bom e a sua bondade ela dura eternamente. Mas antes, eu gostaria de mandar um grande abraço ao pastor Jonas Lenzo, que é um dos professores do nosso Instituto Bíblico aqui de Campinas, pastor Kleber, e os demais professores que têm prestado um serviço extraordinário aqui em nosso Instituto Bíblico. Que Deus continue abençoando a todos rica e maravilhosamente bem. Ao pastor Paulo Freire, nosso pastor aqui em Campinas, que nesse momento está em Brasília, ali naquele caldeirão tremendo, para escolher o novo presidente ali do parlamento brasileiro. Vamos orar para que Deus ele estenda a sua mão e que o curso dessa nação seja retomado de uma maneira pacífica e que possamos caminhar na mais perfeita paz e na tranquilidade que o povo brasileiro precisa, né? Estamos procurando o norte, procurando rumo, uma direção que infelizmente parece-me que a nau dos nossos políticos, ela tem perdido um pouco assim a direção, mas nós sabemos que maior é o nosso Deus. E a Bíblia declara que se este povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar, jejuar e buscar a minha face, eu virei e sararei a sua terra. Esta é a confiança que nós temos de que Deus está trabalhando de uma maneira muito especial. E a você que está conectado conosco aqui nesta hora, que Deus te abençoe rica e maravilhosamente bem. Com toda certeza, Deus tem uma palavra especial para você. Bom, ontem você se lembra que nós começamos a primeira parte desse estudo falando sobre o Império das Trevas e o Reino de Deus, né? Onde nós falamos sobre aquele episódio lá de Mateus capítulo 17 e o versículo de número 20, quando Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Os irmãos se lembram que nós fomos procurar a questão da palavra monte. Por que Jesus meteu este assunto de monte numa hora de enfermidade, de problema, dificuldades? Então nós estivemos explicando para você que na Bíblia, em muitos lugares, a palavra monte, ela quer dizer império, ela quer dizer reino. Viu aquela pedra que foi atirada assim ao cimo de mão, lá no capítulo 2 de Daniel? E a pedra encheu toda a terra e se fez um grande monte. Aqui se fala do reinado de Cristo que está se aproximando aí de uma maneira muito gloriosa. Portanto, verificamos ainda: eleva meus olhos para os montes. O salmista não ia pedir socorro para monte de pedra, de barro, não. Mas os seus aliados, os impérios que eram aliados ali no seu reino. E nós podemos observar perfeitamente que se trata realmente de monte e sim de reino. Ou seja, Satanás também tem um império aqui neste mundo. E como diz a Bíblia, que em Colossenses capítulo 13, que ele, o Senhor, nos libertou do império, desse monte das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós podemos observar com toda clareza este assunto. Agora, nós queremos, dando continuidade a este estudo, falar justamente sobre a questão, qual é o produto principal destes reinos? O que é que produz o reino das trevas e o que é que produz o reino de Deus? Em Mateus, no capítulo 12, quero que você abra nesse momento a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, e os versículos de número 22 em diante, que nos declara o seguinte: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou,
que o cego e o mudo falava e via. A casa daquele homem tinha um monte de problemas. Então você observa aqui que o produto do império das trevas, que soterra os lares, as famílias, as pessoas, uma nação, o mundo, está justamente nessa questão, quando o Senhor Jesus diz que trouxeram-lhe, pois, um endemoniado, cego e mudo. É justamente isso que o reino das trevas produz. Ainda em Mateus capítulo 12, 23, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então veja só, reino e justamente a produção deste reino das trevas, onde Satanás impera, onde ele governa, onde ele domina, o que é que você pode observar? São lugares que estão cheios de confusões, conflitos, separações, drogas, filhos rebeldes. Essas coisas todas são estes os produtos que nós encontramos dentro dessas casas. E nós observamos no versículo 26, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido em si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Satanás tem o reino. E o produto deste reino é discórdia. Ainda ontem, observando aqui, o grande pregador Billy Graham, que hoje não está mais em atividade, declarando que Satanás está vivo. Basta olhar para o mundo que você vive, basta olhar para a sua nação, basta você olhar para os meios políticos, econômicos, sociais desta vida, que você vai ver a ação dele de uma maneira tremenda. Ele quer destruir a raça humana, ele quer destruir o ser humano. Agora, como é que nós podemos cumprir aquilo que Jesus Cristo declarou? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte, sai daqui e lança-te ao mar. Está em nossas mãos, está na mão da igreja, o poder que pode desfazer as obras de Satanás, que pode destruir o seu império, o seu reino e tudo aquilo que ele está fazendo. Por quê? Foi dada à igreja justamente a fé, e é através desta fé, através desta graça, através deste poder que começou com Jesus Cristo, é que o reino de Deus ele vai sendo implantado. E como é que se implanta o reino de Deus numa pessoa, numa família, numa sociedade? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, e versículos 20 e 21. Observe o que diz aqui a palavra do Senhor. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, olha o que foi que Jesus disse. Quando alguém falou sobre o reino, porque quando se fala de reino, se pensa num país, numa nação cheia de castelos, cheia de imperadores, de súditos e outras coisas mais. Jesus disse que não é este o reino. Não é desta forma que o reino de Deus ele vai surgir neste mundo. Quando há de vir o rei de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Não é este aparato que você vê hoje na Inglaterra, que você vê na França, que você vê nos países da Europa, com os grandes castelos. Não é essa pompa, não é esta glória, não é desta maneira que o reino de Deus ele vem. Não é desta forma. Então, como é que ele vem? Então, diz aqui Jesus, continuando no versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está
entre vós. Olha, como é que nós podemos entender isso? No capítulo 14, versículo 17 da carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é esta pompa, não é esta comilança, não são esses bacanais, não são esses aparatos que tem das grandes festas que se tem por aí. Não, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas dizer aqui, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de nós. É esta paz que a pessoa sente quando encontra-se com Jesus Cristo de Nazaré. É este gozo que a pessoa tem no coração quando vê o seu pecado perdoado. É essa esperança gloriosa que nós temos de um dia estar com Cristo para todo sempre. É justamente este gozo que está aqui dentro. Não é comida, não é bebida, não é aparato, não é bangalô, não é prédio, não é castelo, não são castelos, mas é justamente o produto do reino. É gozo, é alegria, é paz, é contentamento, é felicidade, é harmonia, é a tranquilidade que você tem com a pessoa com quem você vive do seu lado, é a paz que você transmite dentro da sua casa, é a harmonia que você tem com seus filhos dentro de casa. É o prazer que todos sentem em estar dentro do lar, gozando da liberdade para glorificar ao Senhor, para conversar um com o outro. É aquela liberdade que o filho tem com o seu pai, é aquela alegria que aquela mãe tem de estar dentro da sua casa com a sua família. É esta alegria que nós temos aqui dentro. É aqui que se implanta o reino de Deus. Enquanto que o reino das trevas, o que é? É intranquilidade, é desarmonia, é encrenca, é violência, é droga, são essas coisas. Mas o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é comida. Você vê muitas vezes pessoas que são pobres, pessoas que são simples, pessoas que são destituídas de qualquer coisa nesta vida, mas a alegria que elas sentem no seu coração de uma vida perdoada e amada por Deus, o reino de Deus está presente aí nesta hora. Em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, declara-nos o seguinte ainda: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegou nele e semeou no seu campo. Veja só. Olha como é que o Senhor Jesus ele compara o reino dos céus. É semelhante ao homem que pegou um grão de mostarda, que é uma das menores sementes. Veja que Jesus está dizendo aqui que não é do tamanho de um grão, mas como um grão. Aquele grão que você lança na terra, ele morre, ele germina, ele cresce, ele cria galhos, os pássaros fazem ninhos dele, sendo ela uma das menores sementes, se torna depois amparo para os próprios pássaros. Pois é justamente assim que se compara o reino de Deus. Diz aqui ainda, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem às aves do céu e se aninha nos seus ramos. Meu querido irmão, o que é que o Senhor Jesus está falando aqui? É justamente que o reino de Deus implantado em nosso coração, ele não vem de uma forma estrondosa, não, mas uma pequena semente de fé. É aquela fé que você tem em Jesus Cristo. Esta fé, ela vai crescendo, ela vai ampliando, e à medida que ela vai ampliando, que ela vai desenvolvendo dentro de você, sabe o que é que vai acontecendo? Dentro de você, esta montanha cresce, e aquela outra montanha das trevas, elas têm que sair. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, você pode dizer este monte de problema, de doença, de infecção, de dificuldades que está na sua casa, você pode dizer, sai daqui, e ele vai sair. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós. É a autoridade do Senhor implantada em nossa vida.
É justamente isto que nós precisamos entender, tá? Então você pode observar, justamente, ainda, para finalizar, o que diz o profeta Daniel no capítulo 2 do seu livro, versículos 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragna e a eira do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte e encheu toda a terra. Que maravilha! Onde foi que começou isso? Com aquela pequena pedra chamada Jesus, a pedra de esquina. Foi esta pedra que ali no Calvário ela morreu, e aquele grão de trigo morreu, e ele produziu muitos frutos. E a tendência qual é? Veja só, uma pequena semente lançada no Calvário, que está se expandindo sobre o mundo inteiro, tomando conta de todo o globo da terra, até chega aquele dia em que todos os impérios desta vida, todos os governantes deste mundo vão se inclinar perante o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão querido, o que é que nós precisamos fazer? É nos colocarmos do lado desse Senhor, que nunca conheceu derrota, mas ele é vitorioso em todos os sentidos da sua vida. Portanto, eu quero que você, nesse momento, abrace Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Tenha Ele como o Senhor da sua vida. Tenha o Senhor presente em sua casa. E peça que o reino de Deus vá se ampliando dentro da sua casa. Como? Transmitindo aos seus familiares a alegria, a paz, a tranquilidade. Esses são os produtos que o reino de Deus produz. Não existe nada melhor nessa vida de que você vê uma família alegre, satisfeita, de bem com a vida, esperando Jesus Cristo a qualquer momento. Isso é interessante, isto é importante na nossa vida. Portanto, amplie este reino, busque a paz, viva em paz com você mesmo, com aqueles que lhe cercam e com as pessoas que estão ao seu redor e aqueles que dependem de você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus maravilhoso, eu te peço a tua bênção nesse momento para os irmãos que estão conectados aqui conosco, Pai. Olha para Edilene Ribeiro, invade nesse momento a casa da tua filha com o teu reino, com a tua presença. Que ela possa se apossar cada vez mais, reconhecer que isso está aqui dentro. Está no seu coração, a mais perfeita e tranquila paz. É disso que nós precisamos e é em ti que nós confiamos, Senhor. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Marcelo Gonçalves, um grande abraço para você, meu querido irmão, nesse momento. Carol Coleone Serrano, que Deus abençoe você e toda a sua casa. Que a paz de Deus esteja presente em sua vida, em todo instante e em todo momento. Continuemos nessa missão de levar o Evangelho a toda criatura. Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente bem, em nome de Jesus. Amém e amém.